aí visível no plano espiritual, está dirigindo a nossa vida e mal nós estamos percebendo. Esse plano, ele é acessado por várias possibilidades quânticas, aquilo que a doutrina espírita ensina. Questão de sintonia, então nós temos vários canais de entrada, vários canais de sintonia, várias faixas de onda. As entidades espirituais que estão presentes aqui nesse ambiente, nem todas estão umas se identificando às outras, porque uma tem um padrão vibratório, outra tem outro padrão vibratório. E a física quântica está ensinando isso. A nossa realidade depende de que plano, de que faixa que a gente coagulou, o que foi que a gente produziu para poder enxergar. A nossa realidade, então, é perfeitamente possível ter acesso a ela com um único veículo, a nossa mente, é através do pensamento. Nós estamos interagindo com esse mundo físico aqui porque temos um instrumento, que é a nossa mente, que é capaz de produzir uma realidade. Ela é limitada, só consigo ver ou testemunhar determinados fenômenos, pelos limites que os meus instrumentos, tanto do cérebro físico como espiritual, me determinam. À medida que a minha evolução espiritual ascender, eu estarei identificando muito um leque de objetos, de coisas, de pessoas ou de seres muito maior. Então, a realidade nossa, ela pode ser, vamos dizer, distribuída em mais de um universo. Por isso, na aula de ontem, ao invés de chamar de universo, o primeiro título que eu pus foi multiverso, ou múltiplos universos. Não só do ponto de vista da visão estrelar que a gente pode ter aí à noite, mas aqui do nosso cotidiano. Essas coisas eventualmente podem até chocar ou provocar aí alguma interpretação pela maneira que eu estou explicando e ter dificuldade em relatar como eu gostaria. Mas nós, nesta sala, estamos num determinado universo. Mas aqui, nesta sala, existem outros que estão sendo navegados por entidades ou por seres que coagulam as suas interpretações no outro plano, como nós estamos vendo aqui, testemunhando aqui nesse slide. Os eventos acontecem em situações diversas daquela que nós estamos vivendo. Assim como os eventos no tempo. Tem entidades espirituais que estão aqui presentes que não estão vivendo o dia hoje, 13 de abril de 2003. Existem entidades espirituais assentadas nesse banco que estão vivendo eventos em outras situações. Agora, médiuns que estão aqui presentes, ontem eu dizia isso para a dona Isabel, nós podemos ler na Gênese que muitas das nossas ideias, das nossas memórias, quando nós nos desprendemos parcialmente do nosso cérebro, ou aquelas ideias de repente veio no nosso pensamento, podem ser ideias de situações que vivemos no passado, nesta vida ou em outras, de situações que estão fixadas na estrutura do nosso cérebro físico, ou de situações que nós ainda vamos ver no futuro. Quantas vezes a gente estava pensando em fulano, ou de repente, olha, não imaginei que hoje eu viria aqui, mas eu já tinha pensado em você. São situações que no cotidiano a gente experimenta. E no livro, na Gênese, quando ele fala de alucinações, por que existem essas visões, ou estas ideias de lampejos que às vezes passam na nossa mente? Porque nós circulamos entre o passado, fluímos o nosso pensamento entre o passado e o futuro com relativa facilidade. Mas eu recomendo, estejam no momento presente, é melhor a gente ficar fixado aqui no dia a dia, que é mais apropriado para a nossa vida. Não vão ficar navegando por aí não, que não é conveniente. No dia a dia é preciso a gente estar com a mente fixada tanto no espaço quanto no momento, porque caso contrário vão ser internados aí.
mas que isto é uma possibilidade, uma ocorrência permanente pela própria função mente que nós podemos ter. Não estranhe, então, que determinadas revelações possam ser feitas, especialmente estamos numa casa espírita, em que médiuns possam ser, de alguma maneira, informados com versões do que poderá acontecer no futuro, ou significado de determinados comportamentos, ou significado de determinadas atitudes que a gente sabe, vão servir de orientação para nós todos. Nós todos estamos fazendo isso. Eu sou partidário da ideia de que todos somos médiuns, independente de termos a potencialidade, como tem Dona Isabel aqui, como uma médium de cura, mas nós todos temos estas aptidões. Passam, às vezes, tão fugazmente que a gente não se dá conta de que está sendo informado, não vá fazer isso, alguma coisa irá te acontecer. E esses fenômenos são, por enquanto, para nós, pelo atraso que a gente está, tão rapidinho que a gente não está se dando conta de que está mergulhando nesses eventos do tempo. Olha que coisa grandiosa que é a nossa mente. Existe um tempo mental e um tempo físico que a gente pode ocorrer entre eles. E, finalmente, a grande questão da nossa origem, que a ciência de hoje tem falado nessa história do Big Bang e do DNA. Os cientistas, especialmente os biólogos, estão determinando comportamentos humanos e dos próprios animais na base de genética. Costuma-se ouvir aí entre os biólogos que até o altruísmo significa eu dou a minha vida por você. Mas isso, segundo os biólogos, até a aranha faz isso para defender os seus filhos. Até o esquilo fica rodando em volta da toca para o gavião se distrair, enquanto os filhotes podem fugir para uma outra toca. Isso não deixa de ser uma forma de altruísmo. Fica impregnado no DNA, mas a partir daí os biólogos materialistas já estão interpretando que no ser humano o altruísmo é herança genética. Mas se a gente for ler de novo o Livro dos Espíritos e Gênesis, Allan Kardec fala que a melhor maneira de nós sabermos o que fomos no passado é observar as nossas tendências. E como veio essas tendências? A meu ver, não deixa de ser um determinismo genético. A gente já produziu isso no passado, já fixou no perispírito, e na outra vida, num perispírito mais aperfeiçoado, mais traz os traços destas tendências. Porque então a senhora é uma oradora que é imbatível aqui, quando a senhora expõe aí de coração a sua palavra sobre Jesus. De onde veio isso? Um determinismo genético no DNA ou uma tendência que o espírito vem fazendo isto há dezenas de vidas? Mas como vai ser transmitido? Pelo gene. Leia ali Missionários da Luz, vejam como eles fazem seleções genéticas ali para produzir determinado resultado na vida dos indivíduos. Falei para vocês, então, uma versão aí, uma trajetória que eu acho extraordinária, mas quero insistir, tentando colocar Allan Kardec dentro desta pleiade de cientistas que esclareceram para nós o fenômeno transcendente do ser humano, que, a meu ver, é a sua própria alma. Mais de uma vez eu tenho insistido, é muito bonito o conhecimento científico, mas, de longe, a doutrina espírita deve se primar pela dedicação ao seu semelhante, o amor ao seu semelhante, a caridade que nós fazemos para o próximo. Mas, acima disto ainda, é a reforma íntima de cada um de nós. Para repetir a frase que eu terminei ontem, frase filosófica: o homem é a medida das coisas. Somos nós que temos que melhorar. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos ao Dr. Nubor por esta preciosa explanação sobre ciência.
Vamos convidar os nossos irmãos agora para um breve intervalo, para um cafezinho no salão do Lar do Caminho. Obrigada.